Olá, tudo bem? Começa agora mais um Fiscalização Pública, o programa que acompanha e divulga o trabalho dos vereadores aqui da Câmara de Taubaté durante os seus respectivos mandatos. E no programa de hoje, para a nossa edição de novembro, eu recebo aqui o vereador Serginho do Progressistas. Seja muito bem-vindo, vereador. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado, é sempre um prazer estar aqui com vocês aqui na TV Câmara, participando desse importante programa aqui que é do Fiscalização Pública. Vereador, para a gente começar, eu quero falar um pouquinho sobre os problemas que foram causados com as chuvas. Vários estragos, né? Queda de árvores, falta de energia, são diversos fatores aí que afetam diretamente a vida da população. O senhor, como vereador, de que forma pode atuar para a gente minimizar todos esses danos? Sim, então nós apresentamos o requerimento, foi aprovado por esta casa, demonstrando essa preocupação nossa, né, com referência aos cuidados que as árvores da zona urbana e também da área rural devem ter, sim, por parte da Prefeitura. Então, nós temos duas secretarias, né? A Secretaria de Meio Ambiente, que é responsável por fazer todo um levantamento. Nós temos um plano municipal de arborização da cidade. Eles já têm um estudo, né? Eles têm ali estudos da questão da sanidade destas árvores. Só que isso precisa ser assim mais efetivo, porque nós temos problemas diversos, né? Chove e venta, as árvores caem, tá? E aí a outra secretaria também que é responsável, essa mais por conta das árvores plantadas nas calçadas, e é a responsabilidade da Secretaria de Serviços Públicos. Então, nós temos lá a bióloga, nós temos as técnicas também da Secretaria de Meio Ambiente, que são responsáveis por fazer análises das árvores que existem na nossa cidade. Só que quem faz o serviço, né, são equipes da própria Prefeitura, e nós tínhamos duas equipes que prestavam serviço de manutenção dessas árvores realizadas pela Eco Taubaté. Crise financeira, tiveram que cortar custos, tá? E uma das equipes, né, foi a questão da arborização. Então, hoje, da Eco Taubaté, parece que só tem uma equipe só. Então, uma equipe da Prefeitura fazendo toda a cidade, né? Aí não dá conta da zona urbana, ainda tem que tomar conta da zona rural, tá? Então, nós temos que ter esse cuidado muito grande aí. Tivemos problema na capital, né? Quedas de muitas árvores na capital. Aqui em São José dos Campos também tivemos problemas, né? E aí cai a árvore, afeta a energia elétrica, né? Aqui em Taubaté, no último final de semana, tivemos problema, queda de uma árvore que afetou em um ginásio, onde a equipe de handball faz as suas atividades, os jogos, né, da equipe de handball da cidade ficaram prejudicados. Aí eles foram para a Arena Futsal, que é lá perto da minha casa. Então, hoje nós temos futsal e handball na mesma quadra, lá na Vila Aparecida. E uma queda de árvore representa um risco aí até para a integridade física das pessoas, né? Pode machucar, pode causar choque, além desse dano para a rede elétrica. Sim. Então, a gente fazer essa avaliação nas árvores pode evitar que essas coisas aconteçam? Sim, tá. É um risco muito grande, né? Nós temos um plano de arborização, conforme eu já disse, e só que as pessoas não têm o costume de ver, vou plantar essa árvore. Qual é a espécie dessa árvore? Ela vai crescer muito, e nós temos um problema muito sério, Ana, aqui na cidade, de árvores de grande porte plantadas sob a fiação, tá? De baixa tensão e de alta tensão. As árvores crescem, com as chuvas, têm o contato com a fiação, essas árvores podem ficar energizadas. Imagine crianças saindo da escola, né? Agora, também tem a questão de vento, né? As árvores, né? Eu participei esses dias de um evento promovido pela Secretaria de Planejamento, e a Letícia, que é a bióloga da Secretaria de Serviços Públicos, ela é uma estudiosa da questão arbórea, e ela trouxe uma informação muito importante. Porque a gente imagina uma árvore, eu vou estudar a espécie da árvore para eu poder plantar aqui na minha casa, ou na frente da minha casa. Imagina-se, né, que a árvore sendo pivotante, então a sua raiz ela vai adentrando o solo. A Letícia, ela trouxe uma informação para mim que eu não sabia, né? Não. Quando você traz ela para um local que não é o local dela, tá? Ela acaba ficando uma raiz muito superficial. Entendeu? Então, mais risco ainda de queda. Mais risco ainda, tá? Aí o que acontece? A árvore, ela precisa ter equilíbrio. Então, a raiz, ela começa a sair, né,
para procurar dar equilíbrio naquela árvore. Vem o vento, terra úmida, tá? Por isso que as árvores caem. Quando você olha a raiz dela, mas essa árvore é para ser pivotante e a raiz ela acaba se espraiando pela calçada, pelo pavimento, tá? Então, o risco muito grande, de repente, uma queda de árvore ou uma árvore, tá? Que ela, devido à sua idade, o galho já apodrece, de repente um vento acaba caindo e afetando uma pessoa, um transeunte que está passando pela calçada, ou danificar um veículo que está sob ela, né? Então, toda essa questão aí da integridade física, patrimônio, né, da pessoa, muitas vezes uma garagem que acaba sendo danificada por uma queda de um galho. Então, tudo isso aí, as equipes têm que estar atentas. Isso eu tenho certeza que elas estão atentas, já sabem onde tem que fazer poda de manutenção, onde tem que fazer supressão, mas falta equipe para fazer. Porque, inclusive, é bom a gente até orientar a população que as pessoas não devem fazer a supressão de nenhuma árvore, Exatamente. Porque, além do risco, ainda é proibido, né? Sim. A prefeitura que precisa tomar essa providência. Exatamente. Tem um procedimento, né? A pessoa, ela faz um requerimento, ali tem todo um descritivo que tem que ser preenchido, né? É uma construção, tá? Você precisa fazer uma compensação ambiental. Então, tem toda uma orientação, tem o formulário próprio, né, está disponível, né, para a sociedade para requerer a supressão da árvore e a poda de manutenção também, né? A prefeitura até autoriza você a fazer esse procedimento, principalmente dentro dos imóveis. A prefeitura não faz poda de manutenção, né, dentro da propriedade. Então, você tem que pedir uma autorização para se fazer esse procedimento, né? Ou uma poda de manutenção ou a supressão dela, né? Mas tudo tem que ser feito por requerimento. Tá ótimo. E, vereador, ainda falando sobre meio ambiente, o programa Carbono Zero tem como objetivo a redução de gases do efeito estufa. Sim. E também de promover ações de educação ambiental. Sim. Como está a implantação desse projeto aqui em Taubaté? Então, Ana, eu fiz um requerimento, né, num passado recente, e fiquei surpreso, porque hoje a sociedade, ela cobra. A Europa, né, tem muito recurso lá para investir nos países. O Brasil é um país que recebe muito recurso, tem muitos municípios já com o seu plano implementado, né, que é uma política pública importante de fazer a captação desse recurso, investir esse recurso na questão ambiental. E aí nós temos um problema sério, porque nós não temos ainda um mapa da região que pode ser explorada para fazer essa captação desse recurso aí do carbono zero. Tá? Então, reiterei esse pedido, né, para que a equipe, então, da Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal possa correr, né, com a sua equipe técnica para já identificar, olha, possíveis áreas, né, dispostas para fazer a captação desse recurso. Um exemplo, Parque do Itaim, beira dos córregos, nós temos o Rio Una, um problema sério de assoreamento. Quem sabe, de repente, destinar, né, um local lá, entra em contato lá com um fazendeiro, onde o rio passa, né, fala para você, preserva a sua área, a gente consegue, de repente, trazer recurso para a sua propriedade. Carbono Zero está aí, tem muito recurso internacional à disposição. As empresas que precisam, né, reduzir e compram esse crédito de carbono, então precisa ter um projeto, né? Precisamos. E isso nós estamos falhando, né? Estamos falhando. Uma cidade rica como a Taubaté, nós não temos um projeto ainda de carbono zero. E o que está faltando, vereador? Afinal de contas, essa questão climática é uma questão mundial. Todo mundo está se comprometendo, não é, com mudanças nas atitudes, pequenas mudanças do dia a dia que vão trazendo aí efeitos, consequências e que pode representar ali na frente um futuro melhor para nós, né, para as crianças, para os nossos filhos, para os nossos netos. O que está faltando para Taubaté? Boa vontade, tá? Tenho certeza, né? A Secretaria de Meio Ambiente é uma secretaria muito reduzida, né? A gente sente, né, uma secretaria com recurso muito pequeno. Então falta, né? Falta recurso, sim, para desenvolver o projeto, porque esses projetos são caros, né? Mas nós temos que buscar alternativas. A Magali esteve aqui conversando com a gente a respeito das emendas impositivas, né? Mas só que elas têm as prioridades dela na secretaria. Mas eu acho, né, que essa política pública de carbono zero, nós temos que investir mais. Então,
deixo aqui, né, uma dica aí para a Magali, para que possa, né, correr atrás de deputados. Eu me encarrego de procurar um deputado para, de repente, destinar um recurso para viabilizar, né, apresentar um projeto, isso tem um custo, mas que a gente consiga, então, o projeto aprovado, né, apresentado e aprovado pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente, deixar, então, um fundo disponível para poder fazer essa captação para a cidade de Taubaté. Porque, a partir do momento que você apresenta o projeto e começa a receber esse recurso, mais políticas públicas podem ser realizadas com todo esse recurso que pode chegar para a cidade de Taubaté. Então, eu acho que falta um pouco de boa vontade e, né, até peço desculpas para a Magali, priorizar. Né? Nós temos que priorizar, sim, para que a gente possa fazer essa captação de recursos. Quanto de recursos pode vir para Taubaté? Uma cidade grande, né? 600 e tantos quilômetros quadrados. Então, a gente tem, sim, vários nichos aí dentro do território de Taubaté que pode fazer, né, essa captação desse recurso aí e, né, melhorar a qualidade de vida nossa e das futuras gerações. Agora, quando a gente pensa nesse projeto, né, que é o compromisso de zerar a emissão de carbono no nosso país, a gente imagina que é uma política pública que tem que vir de cima, né, desenvolvida ou pelo governo federal ou pelo estadual, para que a gente aplique. O município pode ter a própria política pública? Pode sim. E, no entanto, eu comentei, né? Outros municípios já estão fazendo essa captação. Então, é só desenvolver o projeto, né? Identificar as áreas em potencial para poder fazer essa captação. E aí, quem tiver interesse em comprar o crédito, né? Ele já vai identificar aquela área. Olha, nós temos um exemplo, tá? Eu vou mencionar aí novamente o Parque do Itaim. Nós temos aqui o Parque do Itaim, tá? Então, pode ser destinado para lá, né? E, de repente, auxiliar na manutenção do próprio parque, né? Hoje nós temos lá várias situações que estão sendo trabalhadas dentro do Parque do Itaim. Temos muito plantio de árvores lá. Quem sabe lá, né, possa ser destinado boa parte desse recurso lá para o Parque do Itaim. E falando, né, os nossos córregos e o rio Una, né, eles precisam ter recurso, né, para não ter um assoreamento. Para não ter assoreamento, deve-se ter ali um plantio de árvores ali na sua margem para poder evitar, né, a erosão. Vereador, agora mudando um pouquinho de assunto, está protocolado aqui na Câmara de Taubaté um projeto de lei complementar que dispõe sobre a estrutura administrativa do município. Esse projeto atende a um ordenamento jurídico, certo? Sim. Em que pé está a votação, esse projeto? Se o senhor puder explicar um pouquinho para a gente. Sim. A Lei 470, né, aprovada lá em 2021, dia 13 de dezembro de 2021, e ela teve algumas alterações, entre elas a Lei 475, que fez a inclusão de alguns cargos e alguns descritivos de cargos. A Procuradoria-Geral do Estado, ela ingressou com uma ação pedindo para o juiz, né, declarar alguns cargos inconstitucionais. Uhum. E foi reconhecido pelo tribunal, tá, que esses cargos são inconstitucionais, que são cargos burocráticos e técnicos. Ou seja, eles só podem ser preenchidos por meio de concurso público. Uhum. Tá? Então, nós temos cargos em confiança, né, de livre nomeação e exoneração, e as funções de confiança. Só que esses cargos, eles ficaram evidentes, né? E aí, por isso, a declaração de inconstitucionalidade, que esses cargos têm que ser preenchidos por concurso público. Uhum. Tá? Então, todos esses cargos, então, eles foram declarados inconstitucionais. Aí, o prefeito, né, com uma equipe, eles elaboraram um projeto que recebeu o número 24 de 2023. Esse projeto, então, veio para casa. Deu entrada aqui dia 22 de setembro de 2023. A Procuradoria Jurídica aqui da casa se manifestou, né, fez 88 apontamentos, né, tudo aquilo que o judiciário já havia apontado, né, olha, esse cargo aqui, ele é burocrático e técnico, só para o concurso público. O procurador jurídico, novamente, nesse projeto de lei, já apontou, olha, existem vícios, essas descrições aqui, então, têm que ser preenchidos por concurso público. Uhum. Foi para a técnica legislativa concordou, né, com o procurador jurídico e deu aí
Mas deixou mais a gente preocupado ainda. Nós, enquanto Casa Legislativa, esse projeto de lei, ele é privativo do prefeito. Então, não compete à Câmara para elaborar determinadas emendas, tá? Então, isso ficou claro lá no parecer técnico. Foi para a Comissão de Justiça e Redação. A Comissão de Justiça e Redação, ela exerce, né, o controle constitucional preventivo aqui na Casa. Então, ela produziu emendas, tá, para tentar melhorar a descrição dos cargos. Aí, a preocupação do Serginho, vereador, né? A Câmara pode fazer emendas num projeto que é privativo do prefeito, tá? Então, essa é uma preocupação do Serginho. Eu sou o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Aí, falando da questão financeira e orçamentária. Orçamento nós temos? Temos um orçamento aí de 1 bilhão e 700 milhões de reais hoje. Agora, o financeiro, temos, tá? Porque não adianta eu aprovar um orçamento, mas eu não tenho finanças, tá? Ontem à noite mesmo, eu estava observando, né, as entradas do município de Taubaté, e eu observei que entrou nos cofres públicos, né, tanto fonte 01, que é do próprio Tesouro, os impostos da cidade, tá? ISS, IPTU, ITBI, e mais as fontes 02, que é do governo do estado, e fonte 05, que é da União, né? As transferências que vêm, IPI, FPM. Então, somando todas essas fontes, tá? Taxas, tarifas, hoje nós temos no cofre da prefeitura 1 bilhão e 200 milhões de reais. Então, nós temos aí um déficit de 500 milhões. E nós temos aí praticamente 1 mês e 8 dias para encerrar o ano, né? Será que nós vamos conseguir, em 1 mês e pouquinho, 500 milhões? Considerando o que foi arrecadado nos outros 11 meses. Você faz a divisão. Exatamente. Tá? Agora, se a gente está falando de vícios em um projeto que está para ser votado pelos vereadores aqui da Casa, se um projeto como esse é aprovado dessa maneira, como está hoje, ele pode resultar nos mesmos problemas que nós já vivemos, certo? Exatamente. Porque a população deve ter acompanhado pessoas que ocupavam cargos em comissão, que foram desligadas, deixaram seus cargos. Sim. Os servidores de carreira que ocupavam funções de confiança retornaram aos cargos de origem. Sim. Então, a gente pode estar prevendo viver a mesma situação. Sim. Então, e para que isso não aconteça novamente, a Casa ela tem que tomar todos os cuidados, né? Então, voltando na questão orçamentária financeira, eu fiz vários questionamentos, né? Porque é uma prerrogativa do vereador, quando tem alguma dúvida, você pedir informações para o executivo. Então, eu solicitei várias informações para o executivo e, além do mais, para eu exarar lá o meu parecer, eu preciso estar mais seguro, né? Qual que é a receita do município? Qual que é a despesa do município? Quanto que ela está pagando de IPMT? Ela está pagando IPMT? Quanto que ela está pagando no CIMUB? Né? Tem uns alunos que são bolsistas. Quanto que ela está pagando para as OS que trabalham aqui no município? Então, tem várias políticas públicas que não estão sendo pagas. Isso está comprometendo lá na ponta. E aí nós vamos criar cargos, tá? Então, relatório resumido da execução orçamentária, ele me dá um raio-x de todas as informações que eu preciso. Ana, não está sendo publicado o relatório resumido da execução orçamentária. Então, eu não sei qual que é o déficit orçamentário desses 8 meses, tá? Porque eles são produzidos bimestralmente e quadrimestralmente. Então, no quadrimestre, eu consigo visualizar muito melhor tudo aquilo que já foi gerado dentro do município. Então, pedi informações também para o Tribunal de Contas, porque quando eu olhei o portal da Prefeitura, na rede mundial de computadores, eu também fui para o portal do Tribunal de Contas. E eu observei lá, relatório não apresentado, relatório não apresentado, relatório não apresentado. Espera lá, né? Como existem uns fiscais que vêm no município, né? Eu pedi para que eles passassem para a gente o relatório que esse fiscal fez, né, cobrando a apresentação dos dados, né, no sistema Aldesp, para que a gente possa, então, trabalhar a questão financeira com mais segurança. Ou seja, passou, então, pela Comissão de Justiça e Redação,
veio para a Comissão de Finanças, eu avoquei relatoria e pedi essas informações. Então, o meu prazo, que é de 10 dias úteis, quando eu peço informação, esse prazo é interrompido. Tá? Então, esse projeto ele está na técnica legislativa, aguardando, então, chegar as informações, né? Chega para o presidente, aí o presidente encaminha novamente para o presidente da Comissão de Finanças para que eu possa, então, exarar o meu parecer, aí passa pelos outros membros, né? Que é a vereadora Elisa e o vereador Douglas Carboni, aí ainda tem mais uma comissão ainda com a Comissão do Servidor Público, tá? E a preocupação nossa é essa, tá? Cria-se o cargo, a Procuradoria novamente, ou o Ministério Público aqui da cidade, o doutor Sampaio, ele inclusive deu uma recomendação, olhem, cuidado com os vícios, tá? Então, o próprio doutor Sampaio, ele, publicando a lei, ele mesmo pode pegar, olhar os descritivos dos cargos e ele mesmo entrar com uma ação civil pública, tá? E aí, qual que é a preocupação do vereador Serginho? Se tem um alerta, se tem uma recomendação, de repente, todos os membros das comissões, que são comissões técnicas, tá? Eles podem fazer parte do polo passivo da ação, tá? Por que vocês não observaram? Eu apresentei uma recomendação. O procurador jurídico, ele deu alerta para vocês que existem vícios. A técnica legislativa falou assim, olha, por ser privativo do prefeito, cuidado com as emendas, tá? E aí, de repente, pode chamar todos nós no polo passivo da ação, aí, executivo e legislativo no polo passivo da ação, tá? Então, eu sempre falei assim, olha, nós temos que preservar o poder legislativo, né, para as questões de inconstitucionalidade, tá? Então, esse é um projeto que eu tenho que ter todo o zelo, todo o cuidado, para que o poder legislativo não saia manchado, tá? Então, essa é a minha preocupação e isso eu vou fazer, né, com todo carinho, né, respeitando os prazos, só que, quando eu tenho uma dúvida, eu tenho que pedir informações. Essa é a hora de ter cautela, de fazer com calma, né, a votação desse projeto, até porque se fizer de qualquer jeito, se fizer com erro, com vício, não vai resolver essa questão, né, da população de Taubaté. E o senhor, como relator aí da Comissão de Finanças, precisa ter, né, todo esse cuidado, estar embasado com todas as informações para que emita o seu parecer com coerência, com critério técnico mesmo. Exatamente, Ana. Vereador, quero agradecer mais uma vez a sua presença, pelo esclarecimento de todas essas informações e a gente se encontra num próximo programa. Obrigado, Ana, e sempre um prazer estar com vocês aqui. Esse foi o programa Fiscalização Pública, edição de novembro, com o vereador Serginho, do Progressistas. Você pode rever este e outros programas aqui durante a nossa programação ou através das nossas plataformas digitais. Muito obrigada pela sua audiência. Até mais.